Boa tarde, pessoal. É, é uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Eu me chamo então Carlos Garcia Júnior, sou graduado em psicologia e estou nesse momento como consultor da Política Nacional da Humanização no estado de Santa Catarina e é, faço apoio então em diferentes instâncias no estado e municípios. Bom, a proposta de hoje é que a gente possa discutir sobre três temas que se interrelacionam. Daí então o título da conversa de hoje ser um pouco extenso, que é equipes de referência, espaços coletivos e cogestão, sistema de cogestão. Bom, eu tenho a intenção de apresentar um pouco noções gerais para vocês e tentar conectar um pouco com a prática de vocês. Eu estou ciente que essa conversa de hoje são com profissionais, gestores e quem sabe, né, por que não, usuários do SUS que de uma certa forma estão utilizando e fazem parte da atenção primária em saúde em Santa Catarina. Então eu vou tentar adaptar, colocar um pouco desse diálogo a partir desse cenário. Embora esses temas todos eles podem também ser transpostos para outras dimensões. Bom, vai ser um exercício, eu espero que vocês possam me ajudar nesse processo com perguntas e questões que tenham ficado em aberto. Então conto com vocês para esse exercício que é coletivo. É sempre desafiante falar para as pessoas que a gente não está, como é que eu vou dizer, vendo. Porque geralmente quando a gente vê ou ouve, a gente recebe um pouco do retorno de como é que as pessoas estão recebendo as informações. Então, para quem está aí do outro lado, vamos dizer assim, saibam que é desafiante falar para um aparelho que está em nossa frente, que não tem nome, que não tem história, mas esse é um exercício que quem está aqui desse lado tenta fazer a cada momento. E eu também queria agradecer ao Telesaúde por mais essa oportunidade de colocar a Política Nacional da Humanização em contato com a Política Nacional da Atenção Básica através desse recurso e dispositivo que é o Telesaúde e a webconferência que ajuda a capilarizar, e eu não canso de falar isso, de capilarização da saúde em municípios e territórios que a gente às vezes não consegue chegar presencialmente, mas virtualmente de alguma forma por acesso, seja as webs que passaram, seja pelo material gravado, seja pelo YouTube, enfim, essas diversas ferramentas virtuais pode tornar-se um material para utilização e discussão nas equipes, né? Então é um movimento micro que articula as pessoas e põe em discussão, que de certa forma tem muita conexão com o tema de hoje. Confesso a vocês que juntei esses temas não por acaso. A gente tem um desafio que é falar de cogestão. E equipes de referência e espaços coletivos têm íntima relação com a cogestão. Bom, vou iniciando então, para quem pode acompanhar comigo, a íntima relação que eu estou tratando aqui de Política Nacional da Humanização e Política Nacional de Atenção Básica, ela é uma aposta, então, radical na reinvenção de serviços e práticas de saúde, as quais devem ampliar também a satisfação dos usuários e de trabalhadores. É uma nova forma de fazer acontecer saúde. Bom, essa nova forma de fazer saúde, ela não começa agora, já tem algum tempo, e a Política Nacional de Humanização, para alguns que de certa forma já vêm acompanhando a política na sua história, podem perceber que a gente tem diferentes diretrizes e dispositivos que se fusionam, se casam com a atenção básica. Bom, isso acontece desde a dimensão da gestão como a dimensão da atenção. Vocês vão perceber isso ao longo da conversa de hoje. Eu utilizei muito, além da Política Nacional da Humanização e Atenção Básica, uma cartilha que a gente tem na PNH, que vocês podem, inclusive, encontrar ela disponível
no www.redehumanizasus.net. Então, www.redehumanizasus.net. Dentro desse site, vocês vão encontrar uma área PNH, que é uma aba de cima. Nessa aba, área PNH, vocês vão encontrar diferentes materiais disponíveis da PNH. Dentre elas, as cartilhas. A cartilha que hoje eu estou utilizando para guiar essa conversa chama-se Gestão Participativa e Cogestão. Essa cartilha que está aqui ajuda então a conduzir, serve de fio condutor para a web de hoje. Ela também pode ser baixada em PDF, vocês podem acompanhar, fazer a leitura, embora alguns pontos eu vou apresentar aqui na apresentação do PowerPoint que vocês também podem baixar depois no site do Telesaúde SC. Então, essa é a cartilha que eu utilizo, além de uma outra que também está disponível, que é Humaniza SUS na Atenção Básica. Essa cartilha também está disponível. Eu utilizei ela como um plano de fundo, mas eu apresento para vocês, têm acesso e de repente estimular outros diálogos, interrogar outras coisas. Então, parta desse ponto comum, certo? Vamos lá então, o que são os conceitos que a gente está falando aqui? O que é equipe de referência, por exemplo? Bom, por equipe de referência, a gente entende que ela é uma forma de tentar resolver ou minimizar a falta de definição de responsabilidades, de vínculo terapêutico e a integralidade na atenção à saúde, oferecendo então um trabalho digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Essa é uma definição então de uma das cartilhas da Política Nacional da Humanização, de 2004. Vocês podem encontrar também outras referências a esse conceito. E eu os trago aqui para vocês também terem conhecimento sobre o que é equipe de referência. Duas outras considerações possíveis sobre a equipe de referência. Vamos lá. Grupo de profissionais que atuam de maneira integrada, responsabilizando-se por um objeto de trabalho comum. E equipe de referência é um arranjo organizacional que busca redefinir o poder de gestão e condução de casos, em geral fragmentado entre especialidades e profissões de saúde, concentrando-se em uma equipe interdisciplinar. Bom, grosso modo, então a gente tem conceituações que se aproximam muito. Elas são baseadas então em contribuições tanto da política como também, cabe colocar, de um dos autores que induzem, que colaboram, contribuem, que nos ajuda a entender, que é no Brasil, que é o sanitarista, médico, professor da Unicamp, Gastão Wagner Campos, que trabalha em alguns textos esse conceito. Na referência do final dos slides, vocês podem ver os textos que eu utilizei. Eles são textos de 98 e 99. Vejam aí que tem uma história, né, que já se dá há alguns anos que a gente vem utilizando essa conceituação e o porquê utilizar então essa lógica de equipe de referência na atenção básica, né? Um outro autor que nos ajuda também, auxilia e de certa forma impulsiona pensar a necessidade de equipe de referência é uma conhecida entre nós, sim, parece que ela é íntima, mas não é, pelo menos não minha, que é a Barbara Starfield. Ela é uma pessoa que de certa forma contribui muito na PS. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco o que ela fala, não de equipe de referência, mas de profissional de referência ou responsável, né? Então vamos acompanhar comigo aqui. O conceito de profissional de referência ele é utilizado para a reorganização da estrutura e do funcionamento dos serviços de saúde, segundo duas diretrizes básicas, que é a definição clara de responsabilidade do profissional encarregado da condução de determinado caso clínico ou sanitário e também ampliar a possibilidade de construção de vínculo entre profissional e usuário. De certa forma, antes mesmo da PNH falar de equipe de referência, entendo que não estou considerando que a PNH é a política que apresenta esse conceito. Não. Tanto autores quanto outras políticas já vinham tratando com esse conceito, porque esse conceito ele diz de um acompanhamento que rege os princípios da APS, né? Que vocês com certeza conhecem de uma maneira clara e fazem isso no cotidiano do trabalho. Então, os serviços acabam incorporando esse modo de fazer, que é
por profissional de referência, e aí induzindo também um trabalho de equipe por referência, e não é à toa então que vem a lógica de território, que a gente consegue entender que para constituir isso tem que ter a longitudinalidade, todos esses conceitos e princípios vão se amarrando e entendendo que um profissional não dá conta sozinho da responsabilidade do cuidado. Logo, a gente necessita então criar tecnologias que possam acomodar os processos de trabalho e inclusive gestão do cuidado do usuário para que a gente possa distribuir e ao mesmo tempo corresponsabilizar todos nesse processo. Isso, de certa forma, já dando uma pista, serve para conectar com a ideia de sistema de cogestão, né? Mas eu chego lá, vamos por partes. Se tiver muito rápido também, eu peço que vocês vão comunicando aqui que talvez eu possa diminuir a velocidade ou acelerar de acordo com o que vocês estão colocando. Não hesitem. O outro conceito é que talvez em algum âmbito seja menos conhecido, ou talvez por ser um modo menos usual, a gente talvez transite com algumas lacunas, mas que eu trouxe aqui para conceituar é os espaços coletivos. Desculpa. Os espaços coletivos, de uma maneira bem geral, vocês podem acompanhar comigo aqui, é um exercício partilhado de poder com um mecanismo de corresponsabilização. Calmem. Parece uma frase condensada, uma frase densa, que a gente pode esmiuçar. Mas que, a grosso modo, a gente está falando de ambientes institucionais de saúde em que o cidadão pode transitar livremente. Bom, isso seria uma visão geral sobre esse conceito. E que ele se aplica ou se dá em esses espaços coletivos, na prática, através de reuniões de equipe, reuniões de setor, colegiados gestores, assembleias, tanto de trabalhadores quanto de usuários, grupos terapêuticos, oficinas, entre outros. Então, essa caracterização um pouco dos espaços coletivos que a gente tem na saúde. E ele é um exercício, aí que daí eu vou voltar à frase condensada, que é o exercício partilhado do poder como mecanismo de corresponsabilização. Espaços coletivos, ou onde as pessoas se colocam em contato, é então um exercício de colocar e distribuir poderes de forma mais homogêneas. Isso então ajuda a criar um grau de responsabilidade ou corresponsabilidade sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu atuo e sobre aquilo que eu recebo. A minha implicação com o espaço é proporcional à minha atuação, né? Eu acho que isso é importante porque parece que ao mesmo tempo a gente está tentando eliminar funções tradicionais, eu vou falar um pouco mais disso, mas já antecipando, que é algumas pessoas ocupam alguns determinados lugares de poder e outras em outros espaços em subjugação. A gente entende que os poderes eles acontecem de maneiras difusas e diferentes, eu nem vou detalhar isso aqui, nem tenho intenção, mas que os espaços coletivos ajudam a criar uma certa sintonia ou pôr em diálogo conflitos, situações em que há um problema identificado e que, na medida que essas pessoas que participam dessas assembleias, grupos terapêuticos, colegiados, enfim, todos esses espaços caracterizados, elas podem diminuir os graus de dificuldade de comunicação, estabelecendo planos comuns, né? Estabelecendo formas de diálogo que sejam comuns entre esses sujeitos que estão envolvidos nesse espaço. Então, é ressaltar que, na medida que a gente põe as pessoas em contato, elas também se colocam nos espaços. E aí, a gente pode trabalhar com uma dimensão do sujeito, presente e participante daquele espaço. É claro que eu estou falando aqui de uma concepção, não vou dizer ideal, mas que a gente busca, que é uma procura. Porque esse é um exercício constante de olhar e se analisar enquanto espaço, que grau de abertura que eu tenho para a diferença, para o novo. Porque, de certa forma, a gente vai interferir em processos de trabalho e modos de fazer. E isso tem alguns estranhamentos, causa um modo de olhar para isso que nem sempre ela é bem-vinda. Então, com um grupo, a gente pode diluir um pouco esses papéis que ora resiste, ora avança. É interessante porque a gente começa a ocupar formas diferentes em coletivos. Acho que, de certa forma, é isso. Assim.
E o outro, então, outro conceito que, na verdade, ao invés de começar a falar de cogestão, eu vou falar de gestão. Pode ser que para alguns isso tenha diferentes marcas, assim, o conceito, a ideia, a concepção de gestão. A grosso modo, eu vou entrar aqui falando do que se trata, porque eu acho que é importante partir desse ponto para depois conseguir chegar até a cogestão, né? Que de certa forma, como a palavra já diz, né, o co é de colaborativo, de cooperativo, né? Onde envolve essa ideia de coletivo, né? Envolve outros, né? Que não seja uma decisão lateral ou feita por poucos. Então, o que é gestão? Vamos lá. A origem, então, é um ato ou efeito de gerir, de administração ou gerência. Essa é uma visão mais tradicional. Ela, então, refere-se sempre ao trabalho de e com pessoas. O trabalho, então, como um labor que não se separa do processo de criação. As pessoas que estão ali, elas operam também modos de criar e fazer o mundo de si e das pessoas que estão ao redor. Essa é uma concepção que eu trago a partir da própria PNH, que está nessa cartilha que eu citei antes, entendendo que existe uma indissociabilidade, digamos assim, entre o espaço que eu ocupo, que eu faço gestão, seja a gestão do meu processo de trabalho, seja a gestão do processo de trabalho dos colegas e participantes que estão comigo, porque isso também, de certa forma, são graus diferentes de gestão, mas que estão presentes, né? A gente não é simplesmente um obreiro, entre aspas, um operador de uma técnica. Essa técnica ela também tem como comodidades tecnológicas com saberes, né? Esses saberes que constituem, seja por conhecimentos, seja por técnicas ou equipamentos. Então isso é importante porque nos ajuda a reposicionar e entender que também fazemos gestão nos nossos processos e elas se dão de uma maneira sutil e às vezes nem tanto. Vamos mais adiante então. Por que a gestão é necessária? Bom, existem algumas concepções por que ela é importante. Talvez algumas mais claras e dadas e outras nem tanto. Vocês podem acompanhar comigo que, de certa forma, a gestão ela propõe a coincidência de instituições e sujeitos com trabalhadores, usuários e gestores. Essa coincidência que eu estou tratando aqui são os pontos e conexões feitas entre esses sujeitos. Então a gestão necessariamente ela vai pôr em questão ou em contato essas pessoas. Existem modelos de gestão tradicionais e que a gente não está falando só de gestão aqui de saúde. Nem tenho intenção aqui de começar a detalhar isso, que eu não tenho condições nem estofo para começar a desdobrar conceitualmente onde a gestão alcança, porque é um tema que se dedica, tem muitas pessoas dedicadas a isso, e se a gente for pensar a gestão administrativa, tem um leque de possibilidades para discutir a partir disso. Na saúde a gente entende que a gestão ela é necessária porque ela coloca interesses, a diversidade de interesses e necessidades entre sujeitos, né? Um exemplo para vocês entenderem é a partir, por exemplo, da Lei 8142 de 1990. Ela é uma lei, provavelmente todos que estão aqui conosco acompanhando sabem disso, mas não custa frisar, ela é uma lei de participação social. Esse é um aspecto importante dela, tem outro também. Mas a participação popular, social, ela é um exercício de colocar as pessoas em contato com instâncias deliberativas de gestão para participar da tomada de decisões, né? Então, ela é um exercício, eu não estou falando que a lei é que seja a primeira iniciativa para que as pessoas possam participar da tomada de decisões, não é. A gente tem outros exemplos, a própria Conferência Nacional de 86, ela é um exercício também participativo colaborativo da sociedade. Então a gente vai percebendo que tem alguns graus de iniciativas para participação de outros em espaços que tradicionalmente eram tomados em, vamos dizer assim, entre aspas, em gabinetes, em que poucos tinham a participação de dizer, olha, eu penso isso, eu acho que isso é importante. E a população, então, a partir dessa lei, que garante então 50% de participação de usuários, 25 trabalhadores, 25 gestores, é um indicativo, é uma maneira de a gente perceber um sinal de que a gente precisa escutar
quem utiliza, quem ocupa e quem necessita dos serviços de saúde pública, né, dando atenção para isso. É claro que, levando em consideração os saberes de trabalhadores e gestores que conseguem identificar e têm ferramentas para considerar aquelas necessidades, aqueles determinantes sociais que as pessoas estão falando, conectando eles com alguns elementos que são evidências, que são fatos, que a gente possa criar prioridades, produzir objetivos de acordo com esse encontro entre as pessoas. Então a gente tem um exercício aí de mudança de gestão que já começa então a partir de uma lei, mas que não só coloca as pessoas em contato, né? E aí tem o trabalho, digamos, em saúde, ele tem algumas faces, né? Dentre elas que vamos dizer que são inseparáveis, entre a criação e a repetição, entre o exercício da vontade do trabalho, o trabalho de si e o trabalho demandado para si. E isso são formas que vão talvez existir permanentemente nesse movimento ondulatório que ora eu crio, ora eu posso repetir. Então a gestão e as instituições, né, vão modulando um pouco isso no trabalho e no trabalhador. E evidentemente isso repercute nos usuários, né? Vamos lá que hoje eu tenho a missão de conseguir terminar em 40 minutos. Alguns modos de gestão. Esses aqui são alguns tradicionais que vocês podem acompanhar comigo também. Quem fala bastante disso, fala de maneira bem interessante, é o próprio autor que eu citei antes, o Gastão Wagner Campos. Ele tem alguns textos que vocês vão encontrar. Ele fala do modelo então taylorista e fordista, que era esse modelo de gestão tradicional que aposta na repetição, no trabalho constrangido, onde há uma hierarquia, uma rigidez, a normatização, a seriação, a exclusão dos trabalhadores da definição dos processos de trabalho, a separação entre planejamento e execução, a divisão do trabalho e a especialização do trabalho, né? De não ter a noção do todo, de compor. Essa tradição taylorista fordista, ela também, para além da... porque são duas referências de modo de fazer gestão, elas também, de uma certa forma, ocuparam, e talvez ocupem alguns espaços, na saúde. Vamos lá. As consequências disso, acho que é importante destacar. Naturalmente, a fragmentação do processo de trabalho, e aí a gente tem uma frase na PNH que a gente utiliza com frequência, que é quem planeja também executa. Porque se tu planeja e tu não executa, não faz parte do processo no todo. Então, isso pensando na cogestão. Mas as consequências desse modelo tradicional é a fragmentação e logo que fica um planejamento dissociado de uma decisão, de uma execução e uma avaliação. A gente vai vendo que tem na atenção básica, pelo menos, alguns exercícios de tomada de decisão baseados, inclusive, nas ferramentas que a gente encontra para a informatização do sistema. O próprio ESUS, ou o antigo CIAB, enfim, todas as ferramentas que a gente tem de monitoramento, eles subsidiam, auxiliam a criar uma avaliação e monitoramento dos territórios. Porque na medida que a gente vai conhecendo esse território, a vida das pessoas, e é claro que isso também tem dois lados, conhecer também tem alguma repercussão para além da questão do cuidado, também tem a questão de controle da vida das pessoas, mas vamos pensar pelo lado de uma forma de monitoramento, de saber o que tem mais incidência numa determinada população, ajuda a criar um planejamento em cima de uma evidência. Então, se no meu território tem mais hipertenso do que enfim, cardiopatas, ou a população ela é mais jovem do que mais velha, isso vai dando alguns elementos, ou elas tem uma prevalência de usuários da saúde mental, enfim, tem uma série de hipóteses assim, possíveis. Se a gente começa a identificar elas, a gente consegue olhar com mais atenção e ao mesmo tempo criar ofertas possíveis, né? Que de certa forma é um trabalho que a gente vem buscando na atenção básica. Bom, além disso, a consequência é a individualização do trabalho, como se o que chega para mim eu tenho que dar resposta sozinho, e isso também tem um efeito. A redução do objeto de trabalho, a gestão por procedimentos, né? A desresponsabilização e a alienação, que é a gestão apesar dos sujeitos.
Eu uso isso como quem ajudou. Eu busquei um pouco as ideias do Gustavo Cunha também, que é também um sanitarista, professor da Unicamp, se não me engano agora. E ele tem um livro que talvez vocês conheçam, que é a Clínica Ampliada da Atenção Básica. É bem interessante. Ele traz um pouco essas consequências da fragmentação da gestão e a participação. Além dessas consequências mais gerais, tem algumas mais específicas. Quando a gente trata, por exemplo, de recursos humanos, né, na saúde, tem um outro texto, quem tiver interesse, do Ricardo Cecim, que é um sanitarista gaúcho, que fala, que eu acho interessante o título do texto dele, já é um texto um pouco de alguns anos, que é Onde se lê recursos humanos, se lê gestão de pessoas, né? Essa mudança de que a gente está falando só de recursos, né? Como se o humano fosse um recurso também. E aí que o Cunha vai nos auxiliar a entender as consequências desse modelo de gestão tradicional é que ele produz então insegurança, dependência, culpabilização, segregação, infantilização, onde o conflito ele é um desequilíbrio, como se ele não pudesse existir, né? E não habitar o espaço do trabalho. A gestão de um conhecimento técnico em um lugar que se ocupa, né? Aquele cara é a referência em gestão, ele que diz como opera, e que o saber é uma coisa prévia, e não dialético, né? Que ele acontece no mesmo tempo que eu dou, eu também recebo e posso construir essa mudança e perspectiva do que eu sei. E que a finalidade última, então, é só a missão da instituição, né? Ok. Eu acho que dá para dar uma ideia geral, embora com certeza fiquem alguns pontos em abertos e vocês podem apontar isso como lacunas e pontos que a gente pode evoluir. Embora eu acho que nesse momento não seja a proposta principal, eu vou começar então a falar do que se trata a cogestão. Que também busquei como referência na própria política e vocês vão poder acompanhar comigo que se trata esse conceito. Bom, o sistema de cogestão, então, ele é a ampliação da democracia nas organizações de saúde. É um trabalho como espaço de produção de sujeitos mais livres, autônomos e capazes de contrair responsabilidades. Vejam que, de novo, a gente está falando de um ponto que vai conectando com os demais. Aqui a gente está falando sobre ampliação da democracia. E no espaço coletivo a gente estava falando da questão da distribuição de poderes, né? Vejam que eles se interrelacionam porque a gente está tentando falar de um tema de inclusão dos usuários e, na verdade, não só dos usuários, mas de todos em tomar a decisão. E a cogestão é, então, esse exercício que manter a organização funcionando, de colocar dois pontos principais assim que caracterizam digamos assim, o co-gestão, que é novos sujeitos e novas funções, né? Isso induz uma série de mudanças, ao mesmo tempo produz resistências assim. A gente não é ingênuo de saber que distribuir poderes, ampliar, é, de certa forma, uma lógica oposta para que a gente possa garantir, às vezes, algumas institucionalidades pré-determinadas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na medida que eu ofereço algum conhecimento, algum poder para o outro, eu vou perder um pouco aquilo que eu tenho. Logo, a minha valorização ou os espaços que eu vou ocupar, eles podem diminuir a intensidade e o valor que eu tenho. E nem todo mundo está interessado nisso. A gente tem que ter essa ressalva de que a gente está falando de um modo de operar, de um método de operar de gestão coletivos que nem sempre tão alinhado com interesses, vamos dizer assim, políticos partidários, que tendem a construir formas de operar que às vezes nem todo mundo decide e participa de decisões, né? Então, mas a gente aposta que nas equipes, na micropolítica das equipes, a gente pode exercitar isso. Isso não é um caminho dado. E ao mesmo tempo, ao exercitar, a gente pode então criar uns espaços formativos, pedagógicos, de exercício de tomada de decisão, em que seja a minha decisão respeitada, ao mesmo tempo eu também tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu decido.
Eu não posso simplesmente opinar e não ser participativo nisso para aquela decisão acontecer. Não é simplesmente uma consulta, não é consultivo. Não são espaços simplesmente consultivos, são também propositivos, de produção de projetos, né? A cogestão, então, é esse exercício que é metodológico de espaço de trabalho. Bom, o Gastão, então, como eu falei antes, que é um dos nossos autores de referência, ele fala um pouco dessa democracia direta, que é participativa, né, que coloca, então, os interesses dos usuários mais próximos dos trabalhadores. E aí, então, a gente pode pensar porquê de conselhos locais de saúde, conselhos distritais de saúde, conselhos municipais, que são formas dos usuários estar mais perto das unidades, entender aquela realidade e reivindicar ou sinalizar, ou por que não, até valorizar iniciativas de alguns espaços. A gente tem, e essa é a intenção de criar espaços criativos, para as pessoas inventarem formas e, enfim, se sentirem mais confortáveis, em que eu possa ficar aguardando, por exemplo, alguma consulta, em que o ambiente seja interessante, que eu possa participar daquilo de uma forma mais envolvente, seja por N dispositivos, um vídeo gravado pela equipe ou para a própria comunidade, seja por mecanismos que botam as pessoas em conexão com aquilo, com os equipamentos de saúde, porque o espaço de saúde ele pode ser muito mais do que um espaço de espera, muito mais do que um espaço de paciente, de ficar pacientemente esperando algo. Ele pode ser produtivo de vida, de saúde. Esses encontros, esses entres, né? Então, colocar as pessoas mais perto disso. Eu vou falar no final, mas já sinalizando que os colegiados gestores também das equipes, e isso é uma ferramenta possível, que faz conexão com a cogestão, também podem incluir os usuários nesses espaços, como se fosse um elo entre a comunidade e o serviço, que em geral tem diálogos e linguagens diferentes, né? O Gastão também fala sobre a dimensão da cogestão como algo também que é terapêutico e pedagógico para o trabalhador, né? Que permite o crescimento pessoal e coletivo de uma forma contínua e progressiva. Ela também é produtora de saúde e educação para todos, né? Aí também uma intimidade com a outra política que nos é muito cara, que é a educação permanente em saúde, de que essa participação, essa troca acontece também, ou acontece em espaços de saúde, né? Onde os trabalhadores também aprendem e trocam naquele lugar. Bom, eu não vou ler todo tal qual. E para a cogestão existe grau de autonomia, e aí o Gastão, de novo, assim, eu juro que é o último slide do Gastão. Ele fala que não é um ideal, não é um delírio de governo que se ignora as imposições da realidade. Não é essa utopia, digamos assim. Mas sim de que esse processo é uma negociação permanente entre sujeitos, né? Que isso é preciso criar desenhos ou formas que as pessoas consigam ser escutadas, trocadas e ao mesmo tempo respeitadas, esses contratos e pactuações, né? Dá para detalhar isso. Vamos lá. Tem alguns métodos que a gente já conhece, talvez vocês consigam inclusive já operá-los e conheçam, que é a constituição de rodas, o método da roda também, que é uma proposta inclusive que a PNH se utiliza, que é de colocar então o espaço de análise da instituição, os seus modos de fazer gestão e ação, também um espaço formativo, como eu disse, um espaço pedagógico, um espaço de decisão e que pode trabalhar por unidade de produção, né? Unidade de produção como um desdobramento, ou objetivos mais específicos de uma produção comum. Vamos pensar assim, uma unidade de produção dentro de onde num espaço colegiado ela pode ser distribuído a partir dessas produção, que seja acolhimento, que seja o coletivo que se responsabiliza para discutir acolhimento na atenção básica, seja o coletivo que trabalha em unidade de produção em educação permanente para trabalhar nessa unidade, seja o coletivo que trabalha em unidade de produção para discutir processo de trabalho, seja para discutir a estrutura física e aspectos administrativos, porque enfim também um ponto relevante a estrutura física e tudo que diz respeito a isso. E essas unidades de produções vão dando sentido, criando uma produção comum, para que elas possam servir de
elementos para conectar depois na reunião do colegiado, onde as pessoas têm já um grupo dedicado, debruçado para discutir um tema específico, ou que pensa sobre isso, estuda sobre isso, né? São formas de a gente entender um pouco essa ideia de constituição de espaços coletivos. E as rodas são uma metodologia que botam as pessoas em contato, né? Por que elas são metodologias que colocam pessoas em contato? Porque elas distribuem as pessoas de uma forma mais homogênea, digamos assim. Que elas não têm graus de hierarquias tão visíveis quando a gente começa a entrar em espaços em que tem o coordenador do espaço, o responsável. Não estou dizendo que as unidades de produção não têm que ter coordenação, nem o colegiado. É importante ter um responsável que conduz os processos, mas que não é ele que decida simplesmente. Então, entender que tudo isso compõe naquele espaço para que ele ganhe corpo, mas também que siga alguns passos, né? Acho que é importante ter esse destaque, assim. Espero que tenha ficado compreensível. Eu tenho algumas imagens aqui, são só alguns desenhos da gente perceber sistema de colegiado e o desdobramento disso, né? Em conexão com as equipes de referência, certo? Tem um outro desenho, eu tinha vários, mas eu optei por trazer só dois, porque eu acho que muitas imagens também talvez não ajudar tanto. Esse aqui do apoio matricial, né? Acho que as imagens falam por si só, pelo menos eu entendo assim. Se tiverem dúvidas, tragam, né? E agora, falando um pouco mais da especificidade do sistema de cogestão, a gente entende que elas são possíveis a partir de, didaticamente pensando, a partir de dois elementos, que é a organização dos espaços coletivos e a participação ativa. Vocês vão ver comigo aqui que essa organização dos espaços coletivos, eles têm alguns dispositivos que são utilizados. Eu até citei já vários deles aqui, mas vamos lá. Dentre eles o Conselho de Saúde, os colegiados gestores, e aí a gente pode pensar colegiados gestores de hospitais, colegiados gestores, de distritos sanitários, colegiados gestores de secretarias municipais de saúde. Isso é uma lógica que em alguns estados, alguns municípios já também estão começando a operar a partir de colegiados gestores, né, que têm os responsáveis, mas que as decisões são participativas, né, com outros olhares. As mesas de negociações, onde são feitas pactuações entre entidades e instituições, elas são diálogos entre gestores em que são feitas inclusive decisões sobre referências, onde é possível construir fluxos e encaminhamentos. Tem um outro dispositivo que não apareceu aí, mas é o contrato de gestão. E aí entenda-se contrato de gestão tanto do município quanto equipamentos fora do município, essas articulações que geralmente são os gestores municipais que acabam decidindo e fazendo isso, como também contratos internos de gestão, que são decisões tomadas entre trabalhadores e num determinado espaço, e esses contratos são formas de essas pessoas chegarem num consenso, formas de deliberar assuntos, garantindo que eles possam ser pactuados e mantidos, né? Então são os contratos internos de gestão, além de câmaras técnicas que são possíveis também ser montadas como dispositivos da organização de espaços coletivos. E com relação à organização do cuidado da clínica, e aí é pensando na participação a participação ativa, a gente também tem alguns dispositivos, né? E nesse espaço a gente pode entender que é uma abertura da organização para o interesse dos usuários, né? Que experimentam então as relações mais horizontais, serviços de saúde, tanto no serviço de saúde quanto na relação com os trabalhadores quanto os usuários. O mecanismo de ampliação da participação então desses usuários no cotidiano das unidades. E esses dispositivos são o grupo de trabalho da humanização é uma possibilidade, a ouvidoria é outra forma, e a própria equipe de referência, né? Embora algumas vezes os usuários podem procurar, em casos de equipes que tem, em caso de unidades que tem mais de uma equipe, saúde da família,
de entender que ele pode acessar aquela equipe, mas que ele pode buscar a equipe de referência que ela vai acompanhá-lo, né? Tem essa referência e entende um pouco do que tanto ele quanto a família dele está passando, né? A visita aberta, o direito acompanhante, as consultas, o projeto terapêutico singular, são dispositivos que a gente está falando da inclusão do cuidado da clínica. E a outra organização que eu estava citando dizia respeito à organização dos coletivos, né? Então, são dispositivos que existem na atenção básica disponíveis para a gente utilizá-los. São tecnologias, assim, são distintas densidades, acho que é importante deixar claro isso, com distintos saberes e formas peculiares de serem operadas, mas que elas foram inventadas e existem para ser utilizadas, né? É claro que vocês podem estar se interrogando sobre diversos aspectos, como operar isso, né? Então acho que a gente não... Primeiro a gente desenvolve uma ideia, a gente apresenta que ela é possível, ou seja, a parte inventiva, criativa do trabalho, e a outra parte é como executá-las ela. Que na prática a gente não é... A gente compreende que ela encontra muitos espaços de burocratização. Ali na Escócia fala isso pra gente, que tem representações formais já instituídas. A gente compreende que essa é uma realidade em muitos espaços. Às vezes, me permitam fazer a leitura aqui, mas acho que vale a pena. Na condição de representantes ou porta-vozes, os seus membros operam um estranho protagonismo, no qual então não se deixam afetar pelo outro, pelo que surge como diferente, então tornando-se refratários às mudanças, ou seja, distanciando o que é novo. Não acessam um plano relacional das relações, uma vez que não entram em ressonância com o outro, na sua diferença, e nem se conectam com o que acontece com o movimento e nesses espaços. Resulta então desse modo o funcionamento de um espaço que, embora seja denominado como espaço coletivo, mostra-se insuficiente para garantir o acesso ao plano de construção de sujeitos e grupos. Então, assim, a gente, na nossa unidade aqui, a gente tem os espaços coletivos, tem colegiado, mas a gente não põe em análise como é que ele funciona. Então, é importante assim, entender, fazer algumas perguntas que coloquem os espaços em análise, né? Aí eu trouxe assim, alguns exemplos que a gente pode indagar e pode, inclusive, induzir, quem sabe, alguns espaços que não tem, a criação desses espaços coletivos, que não é a mesma coisa que uma reunião mensal, que não é uma reunião de equipe. Acho que é importante diferenciar isso. Em muitos casos, muitas unidades, a gente tem, quem sabe, reuniões semanais. Tem muitos espaços, eu vivenciei espaços que tinham reuniões semanais e outros espaços que eram mensais. Muitas delas, por geralmente ocupar toda a equipe, elas são informativas, são informes, são definições, regras, pactuações feitas muitas vezes fora daquele espaço, sobre vacinas, sobre calendário, sobre sala de situação, como é que está a observação de alguns agravos, enfim. E a gente modula essa conversa mensal, semanal, diante de informes. Às vezes já com deliberações. Quando a gente fala em espaços colegiados gestores, a gente está tentando mudar um pouco essa lógica, que é botar as pessoas em um espaço para tomar decisões, ou partilhar decisões. Aí os exemplos assim, para conectar a realidade, para mudar um pouco essa prática pode inclusive existir as instâncias representativas em alguns lugares que já tenham esse enamoramento pela ideia de colegiado, que não é só uma figura representativa, de pôr em questão então quem que representa ou são os representantes das categorias profissionais nesse colegiado, se é possível ter suplentes ou não, a questão da presença de terceirizados, que muitas vezes as equipes de saúde e família têm o administrativo, o vigia, que mais? Alguns casos pode ter alguém da limpeza, e esses terceirizados também compõem a equipe, né? Então a gente delibera às vezes nos espaços sobre como é que vai ser o acesso dos usuários, e isso interfere diretamente, por exemplo, no segurança, que muitas vezes já faz o primeiro olhar sobre
as situações que chegam até a unidade. E a gente delibera e decide sobre ele sem a participação dele. Técnico de enfermagem mesmo. Enfim. Uma outra questão que é o quanto e no que o colegiado gestor pode ser deliberativo. Que autonomia que ele tem para isso. Que isso também é importante pôr em questão. Porque não adianta tomar decisões megalomaníacas, vamos brincar assim, muito audaciosas, sem que isso tenha, de alguma forma, garantia que vai acontecer. Um colegiado vai ganhando legitimidade a partir da ação, do que ele produz como um comum, né? Do que ele chama e põe as pessoas em contato e produz objetivos. Ele não é uma ideia em si. Ele precisa de movimento para também ser considerado um colegiado. Isso é importante a gente destacar, porque daí a gente começa a olhar e analisar não só os profissionais que estão ali, mas a própria instituição. O colegiado também tem essa função de incluir a participação popular, ou seja, a comunidade, algum representante ou representantes que possam, de certa forma, estranhar os espaços. Porque, em geral, eu não estou falando em todos os lugares, mas, em geral, as reuniões de equipe elas não contam com a participação do usuário. Sim, não é comum isso acontecer. Mas num colegiado, por que não? Por que não ter esse estranhamento, esse tensionamento de um usuário que seja uma liderança comunitária e possa também trazer esse outro lugar, ou acho que nem é um exagero dizer outro lugar, mas trazer essa visão que é para além da institucionalidade do serviço, né? Em muitos casos, principalmente aqui em Santa Catarina, como tem muitos NASFs, né, de inclusão dos profissionais NASF, né, nesses espaços colegiados, já que eles são uma equipe que tem uma outra lógica de operar, que não tem as rotinas e as formas de acompanhamento que a equipe mínima da saúde da família tem. Então, incluir também colegiados, de que forma a participação deles. E uma pergunta também que é interessante se fazer: o coordenador colegiado é o coordenador da unidade? Acho que isso é importante. Assim. Dá para ter um rodízio de coordenadores, fazer pauta, quem é que delibera, como é levado essas deliberações, onde são as mesas de negociação. Tudo isso é importante ir mapeando para que ele não fique numa ideia, assim, uma imagem, uma ideia sem operacionalidade no colegiado, né? Bom, eu acho que eu trago alguns desafios para aquelas equipes que já têm, talvez olhar para esses exemplos que eu trouxe aqui e se questionar a partir deles pode ser interessante. Para aquelas que ainda não têm um colegiado e que têm uma vontade de conectar todos esses conceitos e ideias na prática, que seriam de sistema colegiado, de cogestão, espaços coletivos, equipe de referência, de uma certa conexão, de induzir ou pensar na possibilidade de trazer isso à tona. Porque não adianta também nós termos profissionais ou categorias que decidam, médicos, enfermeiros, dentistas, e não incluir, às vezes, os profissionais como agentes comunitários, de saúde, técnicos, e que vão interferir no processo de trabalho. Né? Acho que é um exercício. Não está dado, acho que é um desafio para todos nós. Se a gente quer uma saúde fortalecida, que a gente possa traduzir nossos ideais, nossos princípios da saúde em formas operativas, criar esses métodos são formas de responder a alguns desafios que a gente tem. Sempre nos interrogando, não está dado, né? Bom, eu estou finalizando, eu sempre costumo trazer essas ideias práticas e de exemplos, algumas perguntas que também podem induzir novos processos, porque eu entendo que essa conversa com vocês, ela não é um fim, senão não teria sentido. Ela seria um meio. Eu entendo que ela é um meio da gente colocar algumas questões, talvez para alguns que, assim, de certa forma, causam um desconforto, porque eu não estou dando muitas respostas aqui, eu estou criando dúvidas até, dizendo assim: olha, existe isso, por que não fazê-lo? Por que não tentá-lo? Por que não colocá-lo em prática? Mesmo que no processo tenha alguns deslizes, obstáculos. Eu costumo então encerrar com algumas perguntas. Se vocês estão vendo aqui, podem acompanhar comigo algumas perguntas que eu faço, né? Com relação ao tema de hoje. Eu não vou ler elas aqui, ficam para vocês como um registro.
Eu gosto também de trazer sempre coisas que me conectam com o tema. Eu sempre faço um exercício que é: e que filme que fala sobre esse tema? Né? E eu, na hora quando eu pensei em equipe de referência, cogestão, espaço coletivo, me vieram esses três filmes. São só algumas referências, né? Que é 12 Homens e uma Sentença, 57 esse filme, mas tem uma regravação mais moderna, que é excelente, assim. Ganhou o Oscar de melhor cenário. Não, tô brincando. Ele se passa todo de uma sala, todo o tempo. Formiguinhas também, que é uma construção de espaço de decisões coletivas. Revolução dos Bichos, que é de um livro também, famoso, do George Orwell, né? De 1974 também. Também muito interessante. Alguns vídeos para vocês também terem acesso, se quiserem. Conversa de pessoas qualificadas, que têm uma discussão interessante. Alguns exemplos também de espaços que já acontecem, já desenvolvem os seus colegiados e outras instâncias cogestivas. Bom, essas são as referências que eu utilizei hoje aqui, né? Como eu citei anteriormente. Vocês podem consultá-las, estão todas disponíveis na internet, online. Este é o meu contato e o meu telefone. Eu queria agradecer a todos pela paciência, pela conversa. Eu espero que tenham perguntas e tenham ficado questões. Estou à disposição quando quiserem. Um abraço.